Fala galera no oitavo e do nono ano, bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física, a nossa primeira videoaula sobre o conteúdo do quarto bimestre. Então, esse bimestre nós vamos falar sobre voleibol, e como é um conteúdo bem extenso, a gente vai dividir ele por partes, ok? E hoje nós vamos começar a falar sobre a origem desse esporte. Então, dando início, à história do voleibol, ele foi criado em 1895, poucos anos depois do basquete, também no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O nome do seu criador é William George Morgan, professor de educação física da Associação Cristã de Moços na cidade de Holyoke. Então, vocês poderam já perceber, assim como no futsal, porém foi na ACM de Montevidéu Futsal. Mas o vôlei também, assim também como o basquete, eles surgiram dentro das ACMs, por professores diferentes, porém dentro das ACMs, das Associações Cristãs de Moço, ok? Diferente do basquete, que era um esporte com muito contato físico e intenso, Morgan estava preocupado com seus alunos um pouco mais velhos e passou a planejar um jogo que exigisse menor intensidade e pouco contato físico. Se olharmos a história, faz bastante sentido a inspiração do professor. Ele se baseou no tênis, mas acabou por subir a altura da rede e dispensar a raquete e aumentar o número de pessoas em quadra. Essa primeira configuração do voleibol foi chamada de mintonete. Então, o William George Morgan, ele era mais um professor da ACM, e por coincidência, ele também era conhecido, ele conhecia o criador do basquete, que foi o James Naismith. Então, na época que o basquete foi criado, ele se tornou a sensação da ACM. Porém, o diretor, ele tinha preocupação, o diretor da ACM tinha uma preocupação com os seus alunos mais velhos, porque o basquete ele é um esporte corrido, intenso e com muito contato físico. Então, ele propôs a Morgan que ele criassem um jogo que fosse especialmente para esses alunos. Então, o Morgan idealizou um jogo que tivesse pouco contato físico, Por isso que a gente vê que o voleibol ele é separado uma equipe por outra através de uma rede, E que fosse de menos intensidade, justamente para atender a necessidade desses alunos mais velhos. Então, ele se inspirou no tênis, nessa questão da divisão da rede, só subindo a altura e dispensando a raquete. E acrescentando mais pessoas em quadra. Esse daí é a foto de William George Morgan, o professor de educação física da ACM. O nome que conhecemos hoje só chegou no ano seguinte, quando Morgan apresentou sua invenção em uma conferência de professores de educação física. Após uma demonstração, o voleibol foi sugerido para o nome do esporte e pegou. Nesse momento, um comitê foi formado para estudar mais o esporte, regulamentar as regras e o método de ensino. Com a atividade amplamente apoiada pelos professores, o esporte rapidamente se expandiu. Então, ali como tudo ali passava por conselhos, todas as atividades ali propostas pela ACM, incluindo os jogos e os esportes, que eram criados na época, todos eles se passavam por um conselho. Que quando a ideia se mostrava interessante, ela recebia, vamos dizer assim, um tratamento, para que fossem estudadas maneiras de tirar possíveis falhas ou defeitos ali naquela modalidade. Falhas e defeitos que eu digo assim, pequenos problemas nas regras, que possam ser adaptados para o jogo fluir de uma maneira melhor. Então, Morgan apresentou, um mintonete nessa conferência e foi a partir daí que o esporte passou a ser chamado de voleibol. A Federação Internacional de Voleibol surgiu apenas em 1947. Então, a gente já dando um salto para, quase aí 40, 50 anos depois, com o seu primeiro campeonato mundial disputado em Praga, na época na Tchecoslováquia, em 1949. Ele se tornou um esporte olímpico em 1964, quando os Jogos ocorreram em Tóquio, no Japão. Já no Brasil, a Confederação Brasileira de Vôlei nasceu em 1954. Mais 3 anos antes, já havia acontecido o primeiro campeonato sul-americano no Rio de Janeiro, patrocinado pela Confederação Brasileira de Desporto, que na época
Essa Confederação Brasileira de Desporto, ela regia todos os esportes, e quando ela se desfez, cada esporte, né, futsal, atletismo, o vôlei, eles passaram a ter confederações próprias. O Brasil é considerado uma potência no esporte, participando de todas as competições olímpicas. As equipes já receberam muitas medalhas em campeonatos mundiais e o vôlei é um esporte bem popular no país. A gente sabe que aqui o país, o Brasil, ele é a cultura do futebol. Porém, o nosso país também ele é muito receptivo em relação ao vôlei, tanto para homens quanto para mulheres. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula, ok? E na próxima a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ok?